Nos dias de hoje, em conversas sobre política, muitas vezes o termo fascista é utilizado como uma espécie de xingamento. Usado dessa forma, sem muito cuidado, Tudo acaba cabendo dentro deste conceito, ao ponto dele não explicar mais nada. E isso é um problema gravíssimo, uma vez que este assunto é muito sério. Nossa intenção nesse curso será discutir não só o que é o fascismo, como também pensarmos sobre sua história, mas principalmente sobre sua atualidade. Conhecer muito bem o que é o fascismo, além de suas muitas caras ao longo da história, é de fundamental importância para o militante de esquerda e dos movimentos populares. Conhecendo bem o fascismo, o militante poderá refletir com maior consistência sobre como combatê-lo sem cair em ilusões, falsos debates, além de entender quais são os seus possíveis aliados nessa disputa. Em primeiro lugar, devemos entender que o fascismo é um movimento político característico dos períodos de crise do sistema capitalista. A primeira vez que ele surgiu foi após a crise mundial ocorrida a partir da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Mas seu momento de maior força foi nos anos 30, quando o mundo sofria novamente com as consequências de uma profunda crise econômica. Isso significa que o fascismo é um evento do passado, limitado ao que aconteceu nos anos 20 e 30? De maneira alguma. Como dissemos, ele é um fenômeno político característico dos períodos de crise do capitalismo. Isso significa que em toda a crise capitalista, o fascismo inevitavelmente surge como uma força política de grande importância? Também não. Entender as principais características de um período de crise é fundamental para compreender por que nesta crise e não em outra, o fascismo surgiu como um fenômeno político relevante, mas sobretudo para entender como ele se transformou de um movimento político em um regime político. Um movimento político é um grupo que busca organizar as pessoas em torno de uma série de reivindicações ou de uma visão de mundo para influir nos processos políticos e decisórios que organizam a sociedade. Este grupo é um movimento justamente porque sua atuação não está diretamente vinculada aos centros de decisão política. Ou seja, ele não participa dos governos, do Estado, nem controla organizações políticas reconhecidas pelo Estado, como sindicatos e partidos políticos. Conforme este movimento cresce em importância, sua atuação pode ser mais ou menos institucional. Ou seja, ele pode participar mais ou menos do Estado e dos centros de decisão política. Por exemplo, quando ele consegue que alguns de seus membros sejam eleitos para cargos políticos, conselhos municipais, direção de sindicatos, etc. Conforme ele aumenta sua presença e seu peso frente aos centros de decisão política, ele pode se transformar em uma organização partidária independente, organizando-se para a disputa direta do poder político. Mas mesmo que o movimento político, fortalecido por seu desdobramento em diversas formas de organização, consiga chegar ao governo, isso não significa a implementação de um regime. O poder que uma organização tem quando chega ao governo é limitado por um conjunto de regras, leis, instituições e outros grupos sociais organizados politicamente. Ou seja, uma organização político-partidária, quando ganha uma eleição, pode implementar uma agenda de governo, dando prioridade para algumas questões ou setores específicos da sociedade, mas não pode ou não tem poder para fazer o que quiser. Contudo, se essa organização reúne poder suficiente, seja por meios previstos na lei, seja de maneira ilegal ou violenta, ela pode transformar todas as instituições e leis que regulam o Estado segundo seus próprios interesses e agenda política. Caso ocorra essa mudança mais profunda, podemos entender que aconteceu uma mudança de regime político. É importante notar que essa sequência não precisa ocorrer exatamente desta maneira. Contudo, essa explicação é fundamental para chamarmos a atenção para um aspecto extremamente importante. O fascismo não nasce do nada. São diversas as etapas que o movimento fascista deve percorrer até que ele se transforme em um regime fascista. Por outro lado, essa evolução não ocorre por simples força da vontade, apesar do fascista ser sempre um voluntarioso arrogante. É preciso entender o contexto complexo em que se desenvolvem as crises do capitalismo para que possamos identificar sua evolução. Pois, ao identificarmos em que grau ou estágio de desenvolvimento se encontra o fascismo em determinado contexto,
nós podemos escolher as melhores armas e táticas a serem usadas para nos defender e combatê-lo. Como foi dito anteriormente, o fascismo surge da grande crise mundial que decorre do fim da Primeira Guerra Mundial. O enorme desenvolvimento econômico dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão ao longo do século XIX terminou em um verdadeiro banho de sangue. A disputa acirrada entre os países industrializados, também chamados de centrais, por mercados consumidores para seus produtos, zonas de influência e destino para seus investimentos e fontes de alimentos e matérias-primas, acabou elevando a tensão entre essas potências e desembocando na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. De um lado, França, Inglaterra e Rússia, e depois Estados Unidos e Itália. Do outro, Alemanha e os já extintos impérios austro-húngaro e otomano. Duas características deste conflito são essenciais para entendermos a longa crise do chamado entreguerras, esse período que vai do começo da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra industrial, ou seja, foi o primeiro conflito em larga escala no qual se enfrentaram países que tinham passado pelas profundas transformações econômicas e tecnológicas provocadas pela Revolução Industrial. Até então, as inovações tecnológicas decorrentes da Revolução Industrial, aplicadas à guerra, tinham servido somente aos países centrais para a ampliação de suas zonas de influência e dominação sobre os países periféricos. A artilharia, o rifle de repetição e depois a metralhadora, os moderníssimos navios de guerra, etc., foram fundamentais para a criação de um mercado de alcance mundial, de onde os países centrais retiravam as matérias-primas e os alimentos produzidos pelos países periféricos e que eram essenciais para suas economias. E despejavam nessas colônias e semicolônias as mercadorias produzidas por suas indústrias e os capitais sobrantes obtidos pelos enormes lucros que acumulavam. Assim, por se tratar de um conflito entre países industrializados, a técnica e a tecnologia foram elementos muito mais importantes para a vitória que as habilidades individuais dos soldados e generais. Ou seja, um país poderia ter os soldados mais corajosos, os generais mais experientes e brilhantes. Contudo, essas vantagens eram estraçalhadas pelas rajadas das metralhadoras e sufocadas pela fumaça dos gases químicos. Quem tivesse mais recursos econômicos que pudessem alimentar a máquina de guerra também teria a vitória. Isso significa que em uma guerra industrial, a economia de um país inteiro deve ser mobilizada para o conflito. A indústria de calçados deve se dedicar a produzir coturnos, a têxtil, uniformes, a metalúrgica e a siderúrgica, armas e veículos de combate, a química, pólvora e explosivos. A produção e importação de alimentos, como os outros ramos da economia, também é desviada para o esforço de guerra. Contudo, como foi mencionado acima, as economias industriais foram responsáveis pela criação de um mercado de alcance mundial. Eram, na verdade, completamente dependentes deste, de onde obtinham matérias-primas, alimentos e parte substancial de seus lucros com a venda de produtos industrializados e investimentos. Se as economias industriais dependiam dos países periféricos para o seu funcionamento, não seria diferente no momento de guerra. E é por isso que a Primeira Guerra Industrial foi também a Primeira Guerra Mundial, pois todos os países que participavam do mercado mundial foram afetados de alguma maneira pelo conflito. Analisando essas características do que estamos chamando de guerra industrial, fica claro entender por que os estados que entraram no conflito tiveram que mobilizar suas populações por meio do nacionalismo exacerbado. Era preciso não apenas convencer as pessoas a lutarem nos campos de batalha, mas também a suportarem a inflação dos preços, a escassez de bens essenciais e a superexploração nas fábricas, sacrifícios necessários em nome da salvação da pátria. Contudo, se as promessas de um mundo melhor no pós-guerra embalaram o surto de nacionalismo que acometeu boa parte dessas populações e até mesmo os partidos socialistas, que durante todo o fim do século XIX e começo do XX tinham denunciado os interesses escusos que envolveriam um conflito entre as potências industriais, o desastre nas trincheiras, fosse no campo de batalha, fosse nas fábricas, provocou uma transformação radical no humor da classe trabalhadora dos países envolvidos no conflito. Como um verdadeiro rastilho de pólvora, a insatisfação com as condições de vida nas cidades e nos campos de batalha evoluiu para uma revolta generalizada. Em boa parte dos países do mundo, o desgaste econômico provocado pelo esforço de guerra dos arrogantes países industriais
piorou a qualidade de vida dos trabalhadores que se lançaram em importantes movimentos de reivindicação. Uma crise que tinha um fundo econômico acabou evoluindo para uma crise política. A guerra não só mutilava e assassinava trabalhadores soldados, como também provocava fome e a escassez dos que ficaram trabalhando na retaguarda. Soldados se uniam aos trabalhadores em protestos contra seus governos e a guerra. Em algumas regiões, essas rebeliões ganharam corpo e chegaram a se transformar em movimentos revolucionários. Liderados pelos setores mais radicais dos partidos socialistas, soldados e trabalhadores promoveram uma onda de revoluções por toda a Europa e que na Rússia teve seu desfecho mais radical: a criação do primeiro regime político socialista do mundo após a Revolução de Outubro de 1917. O exemplo da Revolução Russa amedrontou as classes dominantes de todo o mundo, que, com medo de que as coisas se repetissem em seus países, adotaram duas principais estratégias para combater a onda de levantes e revoluções sociais ocorridas entre 1917 e 1923: a violência e a concessão de direitos sociais e políticos para os trabalhadores. Em alguns países, a opção pela reforma social prevaleceu sobre a violência, enquanto em outros foi a repressão que caracterizou a reação das classes dominantes contra os trabalhadores. No entanto, em toda parte, essas estratégias foram utilizadas como forma de impedir sequer a possibilidade de um processo revolucionário como o ocorrido na Rússia. As táticas adotadas pelas burguesias dos países sacudidos pela crise do fim da Primeira Guerra Mundial funcionaram, pelo menos para evitar que as revoltas que varreram a Europa tivessem como desfecho uma revolução social. Com exceção da Rússia, em todos os outros países, até o ano de 1923, os setores mais radicais do movimento dos trabalhadores e da esquerda foram sendo sistematicamente derrotados. Essas duas guerras, a primeira contra os países rivais, a segunda contra a agitação social, foram experiências fundamentais para a formação de boa parte das principais organizações e líderes da onda fascista que caracterizou o entreguerras. Por isso, o impacto da guerra e da crise que marcou seu fim em cada um dos países são elementos fundamentais para compreendermos os movimentos e os regimes fascistas que viriam a nascer e ganhar força nos anos seguintes. A década de 20 foi um período de relativa paz para as classes dominantes ao redor do mundo. As burguesias dos países europeus e dos Estados Unidos conseguiram dobrar o espírito de revolta que marcou o fim da guerra por meio da repressão e da incorporação de algumas reivindicações, como a concessão de alguns direitos trabalhistas e a extensão do direito do voto aos trabalhadores e às mulheres. Abriu-se um período de intenso crescimento econômico, capitaneado pela agora maior e mais importante economia do mundo, os Estados Unidos. O país norte-americano passou de grande devedor a maior credor do mundo. O crescimento de sua economia, embalada pelo advento de uma série de novos ramos da indústria, como os eletrodomésticos e os automóveis, e pelo recuo das outras potências sobre os mercados ao redor do mundo, fizeram com que o centro da economia mundial se deslocasse de Londres para Nova York. Contudo, a verdade era que muitos dos problemas que levaram ao conflito mundial não foram resolvidos pelos tratados de paz que puseram fim à guerra, além do surgimento de tantas outras novas questões. A Conferência de Paz, realizada em Paris no ano de 1919 e que tratou de redesenhar a ordem mundial no pós-guerra, na verdade, como afirmaram alguns de seus participantes mais sagazes, apenas adiou um novo conflito. Conduzida seguindo os interesses exclusivos da França e da Inglaterra, a conferência procurou punir severamente a Alemanha, retirou de seu poder colônias e importantes partes do seu território, repartiu o Império Otomano entre os vencedores, ignorou as reivindicações de países como a Itália e o Japão e isolou completamente a Rússia soviética do resto do mundo. Este cenário deve ser completado pela recusa dos Estados Unidos em assinar o tratado, o que fez com que simplesmente a maior potência econômica e militar do mundo não reconhecesse a nova arquitetura do mundo pós-guerra. As possíveis tensões geradas pelos tratados entre as potências capitalistas no pós-guerra foram abafadas, em primeiro lugar, pelo combate conjunto das diversas burguesias contra os trabalhadores e os movimentos de esquerda. E, em segundo lugar, pela já citada prosperidade econômica da década de 20. Mesmo na Alemanha, onde a derrota militar e as punições impostas pelas potências vencedoras estenderam a crise social e política do fim da guerra até o ano de 1923, as coisas melhoraram um pouco, graças ao boom econômico dos Estados Unidos. Era tamanha a prosperidade dos negócios nos Estados Unidos que os capitalistas daquele país
passaram a fazer vultuosos e arriscados investimentos ao redor de todo o mundo. Na Alemanha, por exemplo, os investimentos estadunidenses foram fundamentais para a recuperação da economia daquele país, tanto investindo diretamente em suas indústrias, como emprestando dinheiro para o governo. O boom econômico reconstruiu a ordem burguesa com uma cola muito frágil. O enorme crescimento econômico dos Estados Unidos estimulou diretamente e indiretamente as economias ao redor do mundo. A retomada generalizada, que atraía cada vez mais investimento dos capitalistas estadunidenses, alimentava cada vez mais seu próprio colapso. Com empresas produzindo em um volume crescente, ampliando as expectativas de lucro e alimentando a especulação financeira sobre uma riqueza que parecia não ter fim, já em 1928 as coisas pareciam desandar. A verdade é que o aumento da produtividade, mesmo que tivesse barateado o custo de muitas mercadorias, como os bens duráveis e os produtos agrícolas, havia sido acompanhado de um processo de estagnação e alguns casos de deterioração das condições de vida dos trabalhadores. Com suas organizações políticas e sindicais enfraquecidas pela repressão e pelos acordos feitos com a burguesia no fim da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores tiraram muito pouco proveito deste boom econômico. Uma produção guiada apenas pelo lucro buscará vender sempre mais pelo menor preço, levando a um inevitável achatamento das taxas de lucro. Com a diminuição dessas taxas, as expectativas de lucro geradas não se realizam. O resultado é uma corrida de todos contra todos, burgueses e investidores, para vender os seus papéis e ações o mais rápido possível. Os investimentos e empréstimos que financiaram a economia mundial durante a década de 20 desapareceram como fumaça. No dia 24 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, teve início a pior crise da história do capitalismo. O desespero gerado nos trabalhadores pelo desemprego e na classe média pelo empobrecimento generalizado voltou a assombrar as burguesias ao redor do mundo com medo da Revolução Social. Principalmente por, neste período de crise aguda, a terrível União Soviética ter iniciado um vigoroso processo de crescimento econômico. As crises do entreguerras formaram uma tempestade intensa e que serviu de pano de fundo para a ascensão e crescimento do movimento fascista ao redor de todo o mundo. Mobilizando as expectativas de uma crise catastrófica e sem solução, estes movimentos tiveram maior ou menor sucesso em decorrência da forma como os diversos países cruzaram esse período. Para entender essa dinâmica, devemos nos debruçar sobre a experiência histórica específica de alguns países, que vai ocorrer nas próximas aulas. Para tanto, algumas questões podem ser levantadas já para guiar nosso percurso. Em primeiro lugar, qual o grau e as consequências dessas crises nestes respectivos países? Existiam forças políticas organizadas o suficiente para fazer frente a este movimento? Qual o grau de compromisso que as classes dominantes assumiram com os grupos fascistas? Que tipos de discursos foram mobilizados por estes grupos? E, por fim, como os movimentos e os regimes fascistas foram derrotados, se é que assim o foram.